Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Ghoul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E hoje, meu querido amigo, meu mentor de coração, Thales Kinderé. Muito bem-vindo, querido. Tudo bem contigo? Prazer estar aqui, muito bom. Bora bater um papo bom sobre negócios hoje. Com certeza. Se você não conhece o Thales, que é quase que impossível, saiba que ele é um grande empresário, palestrante, mentor de múltiplos negócios e criador do método meteórico, né? Que só o último levantamento foi o quê? 550 milhões de faturamento com os mentores? Exatamente. Cara, que surreal. Os meus mentorados, né? Juntos faturaram 550 milhões. Esse levantamento a gente fez em março desse ano de 2024, né? Tá até um pouquinho desatualizado. Mas já passou faz um tempinho. Já passou, já. E é um orgulho, né? O nosso orgulho não é somente quanto que a gente fatura, mas quanto que a gente faz os nossos mentorados, os nossos clientes faturarem, né? Nossa, eu te conheci lá da época do FB Class, lá um tempinho, que a gente já vai conversar com ele. Já faz um tempo. Mas antes disso, a primeira pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que tá aqui. Quem é Thales? Quem é você? Cara, que pergunta boa, né, cara? Assim, vamos lá. O pessoal me conhece. A minha arena de jogo é o digital, né? Estou no digital há muitos anos. Em 2013 para 2014 ali, eu pivotei a minha principal empresa na época, que a gente tinha uma agência de publicidade. E quando a gente descobriu o potencial de escala e margem que o digital oferece, eu olhei para o negócio e disse, eu estou no lugar errado. Pivotamos isso. Pivotamos a nossa empresa em 2013 para 2014 e aí, cara, eu me posicionei no digital e hoje a galera me conhece como o criador do lançamento meteórico. Então, nessa arena eu sou conhecido como o criador do lançamento meteórico. Mas o Thales Kinderé é muito mais que isso, né, cara? Com certeza. Eu sou pai do Matheus, marido da Lia, sou empresário há 25 anos, mentor e investidor de múltiplos negócios. Você já tinha alguns negócios em 99, por aí, antes, né? Minha primeira empresa eu abri em 1999. Essa empresa quebrou em 2001. Então, foi uma agência também, minha primeira agência, não tinha experiência, era um garotão. E eu passei por essa experiência de quebrar um negócio ali muito cedo. Aliás, sou muito grato a isso, né? Eu acho que todo empresário de sucesso... Quebrou uma vez, só fato. Pelo menos uma, né? Eu conheço alguns que quebraram muitas vezes. Tá? Nós quebramos uma vez de um jeito muito, muito profissional a quebra, aquela que você fica devendo, muito ruim. Eu costumo falar que a gente não quebra, a gente enverga, né? Que aí depois a gente utiliza essa alavanca para crescer. Eu aprendi muitas coisas naquele momento ali, 2001. 2001 foi quando eu quebrei ali a primeira empresa. E eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi como escolher um sócio, que na época a gente foi tudo muito pelo impulso. Eu aprendi que eu precisava desenvolver gestão empresarial, conhecimento de gestão de pessoas, liderança. Havia muitas habilidades que faltavam em mim naquele tempo. E gestão financeira, importantíssima. Desde o clássico, misturar o caixa da empresa com o caixa da pessoa física, que é um erro gritante, é um erro mortal se você não entende caixa isso. Pessoal e caixa financeira. Nossa senhora, muita gente. Você sabia que a maior causa mortes das empresas no Brasil, você sabe qual é a maior causa mortes? É literalmente essa. É essa aí. É literalmente misturar tudo. Não é o governo que te cobra muito caro, e cobra sim, os impostos são muito altos, mas não é isso. É um sócio, né? É um sócio que só participa dos lucros, né? Né? Mas não é o governo, não é a concorrência. Porque a concorrência ficou muito difícil. Cara, a concorrência existe para te deixar melhor. Isso é importante você entender. Concordo. Quando a concorrência fica melhor do que você, é o desafio que você precisava para melhorar seus processos, seu produto, seus preços. Então não é a concorrência que quebra a empresa. O que quebra a empresa, na grande maioria das vezes, é o sócio. O sócio que sangra o negócio. Ele vai lá e acha que o dinheiro da empresa é o dinheiro dele. Então ele vai lá, saca o dinheiro para comprar o carrão que ele queria, para comprar a casa de praia que ele queria, fazer aquela viagem dos sonhos. E às vezes não sabe nem administrar o negócio, nem administrar essas compras adversárias. E aí acaba dando ruim. Foi isso que aconteceu comigo em 2001. Então a gente estava tudo muito misturado, havia muito pouca profissionalização na minha mentalidade, por assim dizer, e quebrei e aprendi muitas coisas. E nunca mais quebrei nenhum negócio. Hoje eu tenho muitas empresas, algumas como investidor, outras como advisor e investidor, outras que eu coloco mais a mão na operação mesmo. E graças a Deus todas estão de pé no período, nessa jornada aí de muitos anos, de quê? 17 anos, né? Fechei algumas empresas, mas nenhuma quebrou.
Que legal. Legal, né? Eu te acompanhei bastante porque eu abri a minha primeira agência de marketing digital em 2010 também. Então, cara, eu literalmente te acompanhei o crescimento do Thales Kinderé, né? Legal, você pegou lá de trás mesmo, né, cara? Lá de trás. Legal. Eu lembro da época do FB Class, eu lembro de... Nossa, muita coisa. Mas, antes de falarmos de trabalho, de coisas, me conta a sua história. Como que você se envolveu com o empreendedorismo? Como que despertou essa paixão? Conta essa jornada aí de crescimento. Assim, desde os 16 anos de idade, quando eu olhei para o meu futuro, aquela visão de futuro que todo jovem clássico, né, tem. Disse, cara, qual faculdade eu vou fazer? Para que rumo eu vou tomar? Então eu tinha todas essas perquisições naturais do jovem. Mas tinha uma coisa que acima de todas eu queria muito. Eu queria ter a minha independência financeira. Não confundir com liberdade financeira, são coisas diferentes. Sim. A independência financeira é você não depender mais do pai e da mãe, é você ter seu próprio dinheiro, é você poder comprar suas próprias coisas. No meu caso, eu também queria, era um sonho meu, eu queria casar, queria formar uma família, então poder bancar uma família. Então, desde 2016, desde os 16 anos, eu já queria, o mais rápido possível, ter minha própria grana. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu me lembro que eu juntei a família, meu pai e minha mãe são separados, mas na época fiz uma reunião e disse, olha, eu vou fazer vestibular uma vez. Se eu passar, eu sigo na carreira, se eu não passar, eu vou empreender. Eu vou abrir um negócio para mim, porque eu quero meu dinheiro, não quero morar mais na casa da minha mãe, eu quero minha vida. Então, esse foi meu primeiro impulsionador. Cheguei a passar na primeira fase da Federal, olha, pasme, não tem nada a ver com... Nada a ver com mas eu pensava em fazer arquitetura. E aí não passei, naquele tempo tinha um teste que chamava teste de aptidão, não sei se hoje ainda existe isso, um teste de desenho. Aí fiz o teste de desenho, não passei nesse teste, aí naquele tempo você podia optar por escolher uma segunda profissão, né? E aí eu escolhi engenharia civil, passei na primeira fase na Federal, não passei na segunda, e aí cumpri a minha promessa que eu fiz a mim mesmo, eu vou trabalhar. E aí comecei a trabalhar, passei por 2 ou 3 empregos e logo eu estava empreendendo. Porque eu sempre tive dentro de mim essa verve, essa necessidade de ser independente. Fazer o próprio negócio acontecer. Fazer meu próprio negócio, meu próprio dinheiro. Então, em 99 ali, eu estou falando que eu, sei lá, fiz vestibular em 1998, 97, eu nem me lembro mais, foi em 98. Um ano depois eu já tinha passado por 3 empregos e estava abrindo minha primeira empresa. Então foi muito rápido. Que foi a agência de marketing? Que foi a agência. Não essa que eu levei até a época onde nós pivotamos para o digital, mas uma outra que foi a que eu quebrei, que eu entrei com um sócio que não deu certo. Tá. E o seu conhecimento já era voltado para o digital? Já, um pouco, né? Naquele tempo não tinha digital, né, cara? É que assim, eu comecei por desenvolvimento de sites, né? Depois eu vim conhecer você também nesse... Exatamente, tá. Exatamente. Ainda da época do John, lá, Exatamente, né? JavaScript clássicos, aquela parada doida. Quando a gente abriu a agência em 99, eu morava nesse tempo em Fortaleza. Uhum. Nós abrimos com a minha pegada era mais de publicidade, porque eu já vinha estudando isso, meio de modo autodidata. E o meu sócio era um bom programador de sites, de websites, usava Flash, lembra disso? Nossa, cara? Flash. Ele era um cara muito fera em Flash. Hoje ninguém existe mais isso, né? Não. E aí nós nos juntamos com a proposta de sermos a primeira agência de publicidade a unir publicidade tradicional, que é rádio, jornal, TV. Que você veio, né, de formação que eu venho disso aí. Mais na frente eu cheguei a fazer uma faculdade, me formei em marketing. Já mais na frente, eu já tinha uma agência quando eu me formei em marketing, para você ter uma ideia. Eu dou na paralela. E esse meu sócio dominava isso. E aí nós começamos esse negócio com essa proposta de sermos a primeira agência do Brasil a combinar as duas coisas. Deu muito certo no começo. Nós fomos a empresa fazer o primeiro site da Coca-Cola no Brasil, por exemplo. Atendemos o governo do estado do Ceará, que é onde a gente estava, grandes empresas de informática. Deu certo no começo, mas a má gestão... Era uma que tinha um riozinho assim, que tinha uns bichinhos se mexendo, da Coca-Cola? Da Coca-Cola? Ele era um site em Flash. Que era em Flash. Onde você passava o mouse, tudo mexia. Eu não me lembro se tinha um riozinho, mas eu me lembro que a logo mexia. Era tipo um riozinho da Coca-Cola, não sei se era, tá? Que eu tô lembro, tentando puxar a memória lá de trás. Cara, que legal isso. Até bem pouco tempo eu tinha os arquivos desse site salvo. Acho que ainda tem algum drive aí. Porque eu posso falar mais, porque a gente era da época do Começa Hangout, né? Fazia os meteóricos por ali. Mas muito depois. Depois, né? Depois. Mas assim, a gente sempre teve essa veia de
O digital é o futuro. Eu me lembro que eu li em 1995 o livro do Bill Gates chamado Estrada da Informação. Aquilo ali mudou minha cabeça. É um livro profético aquele, tá? Sério? Antes Esse eu não li ainda, eu preciso Cara, ler. é um livro muito antigo. Eu não sei se é o primeiro livro do Bill Gates, eu sei que é um livro muito antigo, onde ele preconiza a internet. Não existia esse termo internet ainda. Qual que é o nome? Desculpa. A Estrada da Informação. Estrada da Informação. Eu vou pesquisar. Joga aí no Google, A Estrada da Informação. E quando eu li esse livro, ele fala muito disso. Haverá um tempo em que tudo estará conectado, onde as pessoas conversarão on time umas com as outras. Ele meio que preconizou. Haverá uma rede que interligue tudo. E ele chamou isso de Estrada da Informação, porque não existia ainda o termo universal chamado internet. Embora já existisse a internet, mas não era uma coisa que eu e você tínhamos em casa. Sim. Isso foi, acho que antes da internet de escada. Então, desde aquele tempo eu já me ligava muito nessas coisas. Quando a gente decidiu empreender no mundo do marketing, eu disse, eu quero trazer alguma coisa disso para cá, e foi onde nasceu essa ideia dessa empresa que ligasse as duas coisas. Nós fazíamos campanhas de vendas no ICQ, não sei se você lembra do ICQ. Lembra? Cada um tinha um ID que era desse tamanho, né? Então, assim, a gente foi... Logo depois veio o MSN. MSN já era uau, né? Orkut, né? Orkut. Então, a gente viu toda essa evolução. Quando, em 2014, final de 2013 para 2014, eu me deparei, eu e minha esposa, que é minha sócia até hoje, né? A gente se deparou com o potencial de escala e margem e multiplicação que o digital oferece. A gente tinha um monte de clientes na agência, fazia gestão de redes sociais para várias empresas também nesse tempo, continuava fazendo propaganda tradicional. Mas quando a gente viu isso, a gente disse, nós estamos no negócio errado. Porque a gente está aqui a vida toda fazendo os negócios de outras pessoas crescerem e o nosso aqui não está ficando tanto dinheiro quanto a gente gostaria. E olha o que é esse digital aqui. Naquele tempo, o digital era curso online, simplesmente ali, e vender em larga escala. Aí foi quando a gente descobriu ali o fórmula de lançamento e tudo. Não foi muito a nossa praia, a fórmula de lançamento. A gente gostava mais de vendas no perpétuo, sempre foi a nossa pegada. Para quem não sabe, venda no perpétuo no digital é vender todo dia. É você estar com o carrinho aberto sempre. Então a gente desde sempre foi por essa direção. Quando a gente lançou os nossos primeiros produtos no digital, foram perpétuos. E o FB Class era aquela grande plataforma onde a gente reunia muita gente interessada para aulas ao vivo gratuitas e ao final a gente fazia um pitch. Sim. É que a maioria das pessoas que conheci, né, pelo menos que falavam do FB Class, foi pro gestão de tráfego. Só que, na verdade, era muito mais do que isso. Era né? muito mais. O FB Class não tem... Se chegava... Lógico que naquela época não tinha essa palavra, mas era mais posicionamento, isso. Era mais toda a estruturação ali. Exatamente. Hoje você tem uma série de cursos de Instagram. Né? Você tem Paulo Cuenca, Ana Franklin, um monte de gente, né? Então, o FB Class era o que é hoje o Instagram, só que no Facebook. Porque naquele tempo o Instagram não estava rampado, não estava na hype. Era o Facebookzão mesmo. Então era um curso gratuito onde eu ensinava a posicionamento, fazer seu posicionamento da sua empresa no Facebook, a fazer tráfego. Eu levei muitos clientes para o Facebook. Eu tenho certeza absoluta que eu, Camila Porto, esse pessoal desse tempo, nós colocamos muito dinheiro no bolso do Facebook, porque a gente ensinava os comerciantes, os empreendedores brasileiros a anunciar no Facebook. Nós fomos os precursores disso. Então essa é a nossa história. Começou assim. Quando o Facebook começou a declinar, porque claro, ainda se usa Facebook, é a maior rede social do mundo, mas quando você fala de Brasil, em termos de relevância é Instagram, sem dúvida nenhuma. Então quando começou a declinar Facebook, não fazia mais sentido ensinar posicionamento Facebook, a gente considerou fazer uma migração. Então vamos ensinar o que a gente ensinava no Facebook, vamos ensinar no Instagram. A gente considerou, cheguei a lançar um curso disso também, junto com uma parceira. Só que nesse tempo a gente tinha criado uma metodologia de vendas em alta escala, que não tinha nome ainda, e que a gente usou para vender os nossos próprios produtos, e foram os maiores recordes de vendas da história. E a gente, nesse período de transição, junto com esse fato, o Facebook nos ameaçou processar, porque a gente usava o joinha como logo. A sigla do FB. E FB. E o advogado até disse assim, cara, isso aqui, se você quiser brigar, você ganha, porque FB não é Facebook. Era FB Class. Mas a gente recebeu a notificação. Na teoria, falando em marcas e patentes,
aí, né? Nada a ver. FB. O nome do meu pai é Francisco Tales Bastos Quideré. Eu poderia dizer que Francisco Bastos é o nome do meu pai. Sei lá, podia inventar qualquer coisa. Sim. Mas a gente olhou para aquilo, não já está declinando mesmo. A gente tem que se reposicionar. Aí nós olhamos para dentro de casa para ver o que a gente tem aqui de tecnologia de vendas que tem funcionado, porque de repente a gente pode ensinar isso. E aí a Lia, a minha sócia, disse, olha, aquela metodologia de vendas que a gente está usando em grupo de WhatsApp, de repente se a gente ensinar pode dar bom. Eu disse, não, mas não quero ensinar isso não, porque isso aqui é muito bom. Isso é muito poderoso. É ouro. É tipo assim, a gente tinha um resultado X de vendas. Com essa tecnologia de vendas que a gente criou, a gente passou a ter resultados 5x, 6x, era muito grande. E o digital é assim, quando você lança uma coisa, a galera aprende, todo mundo copia. Fato. Tá tudo bem, é o modelo. Mas naquele tempo eu disse, não sei se eu quero. Então a gente resistiu ali alguns meses antes de decidir lançar. Finalmente a gente decidiu, batizamos, a gente chamou de Meteórico, que todo mundo conhece hoje como lançamento meteórico. Se você entrou em algum grupo de qualquer que seja WhatsApp, pessoa de WhatsApp, e lá você comprou um produto no link, saiba, fomos nós que criamos aquilo. Então foi muito revolucionário. Existe um antes e um depois. Com certeza. Do Meteórico no mercado digital. Existe um mercado digital antes do lançamento Meteórico, antes de Thales Kinderé e depois de Thales Kinderé. Isso aqui é inegável. Exatamente. E eu digo uma coisa que, olha, eu acho que eu nunca falei. O Meteórico, ele salvou o modelo de lançamentos. Todos os modelos. Você pega hoje o modelo mais conhecido no mercado é o Fórmula de Lançamento, criado pelo Jeff Walker nos Estados Unidos. Lançamento de semente, né? O lançamento de semente, né? Os CPLs e tal também. E o que acontece? Se não fosse o Meteórico, acredito eu fortemente, que o modelo de lançamento tinha acabado. Por quê? Até antes do Meteórico, o único local onde se empilhava leads era listas de e-mail. Uhum. Naquele tempo lá, estou falando agora de 16, 17, 2016, 17, 18 por ali, as taxas de abertura de e-mail ainda chegavam a 30%, Sim. 40% nas melhores listas. Hoje é menos que 10%. E hoje o desafio de você conseguir virar uma venda num lançamento clássico, né? Hoje é 1% taxa de conversão comemorada. Poxa, se eu empilho lá 10 mil leads e converto 1% num lançamento clássico, pode comemorar, é o indicador de sucesso do mercado. Sim. Só que naquele tempo só se tinha e-mail. Então tu imagina os dias de hoje, onde você tinha essa estrutura de vendas clássica dos lançamentos, e se a gente não tivesse os grupos? Quem ia assistir CPLs? Acho que o lançamento não existiria mais. Não existiria mais. Então, os grupos vieram salvar mesmo. E mesmo depois, vamos supor que as pessoas só conheceram por cima um pouquinho do Meteórico. Os Frankensteins que foram criados, né? O lançamento semi-interno, interno, externo, express, enfim, tem uma lista de nomes aí de lançamento. Nasceu monstruoso, nasceu poderoso, nasceu um monte de coisa ali. Né? Tudo bem, esse é o jogo do mercado. Eu sabia que ia acontecer. Quando a gente lá atrás... a gente meio que estava indeciso se ia ou não ensinar isso, porque eu sabia que iam frankensteinizar toda a nossa metodologia. Uhum. E aconteceu porque é normal. A gente hoje eu até gosto do Frankenstein, porque depois de 8 anos, já fazem 8 anos que o Meteórico está no mercado já. Louco, o tempo passa rápido. Como passa assim, né? A gente continua vendendo o método Meteórico hoje, totalmente atualizado, mas você sabe para quem mais a gente vende? Para quem? Para quem faz Frankenstein. Porque as pessoas chegam e dizem, olha, é muito engraçado, a história é sempre a mesma. Thales, a gente já fez uns 2 ou 3 Frankensteins, deu muito bom, a gente faturou aqui uns 110 mil reais e tudo, só que agora a gente quer fazer do jeito certo. A gente quer fazer o Meteórico original. A maior parte das vendas que a gente faz hoje é de pessoas que frankensteinizaram ou tentaram modelar olhando de fora, conseguiram um sucesso até, e agora chegam dizendo, cara, agora se deu certo fazendo errado, imagina se a gente fizer dar certo. Imagina se der certo. Aí eu tenho 2 notícias, aquela clássica do digital. Eu digo assim, eu tenho uma notícia ruim e uma boa para você. A notícia boa é que sim, você comprando o Meteórico e fazendo certo, você vai faturar mais. Então bora, vamos junto, e é o que acontece. Mas a notícia ruim é que, pelo fato de você ter feito Frankenstein, você queimou uma coisa que é muito poderosa em lançamentos, que é a demanda reprimida. Todos nós temos uma demanda reprimida até o momento em que a gente bota um lançamento na rua para rodar. Verdade. E essa demanda ajuda muito a vender. Então você, com essa demanda e com o método correto, você vende muito.
com essa demanda e o método meia boca, você vai vender, mas você não vai vender tanto quanto você venderia. Então, ao longo dos anos, a gente foi vendo casos, por exemplo, comparando 2 produtos do mesmo ticket, de 2 especialistas diferentes, né, naturalmente, mas para os 2 mercados e 2 lançamentos do mesmo tamanho. Por exemplo, 10 mil leads em grupos. Um era Frankenstein, o outro era Meteórico Clássico. O Meteórico Clássico original dava ali um torno de 60% a mais no resultado. Uau! Porque tem uma tecnologia, existe várias Existe fases. um estudo por trás disso também, né? O que fazer, quando fazer, como fazer, em que tamanho fazer, desde o vídeo que se grava até como se conversa com as pessoas no grupo, o que coloca no grupo, a quantidade de pessoas no grupo. Tem uma engenharia que a gente foi construindo ao longo de 10 mil lançamentos. Thales, vocês fizeram 10 mil lançamentos? Eu não. Eu fiz Mas muitos. coordenou, organizou, viu acontecendo de fato, com né? os nossos mentorados, Viu porque, fazendo. olha, um mentorado nosso, eu tenho um mentorado nosso, esse é o recordista. Sabe quantos lançamentos meteóricos uma só pessoa fez? 94. Uau! Quem? Contou. Só de Pode falar, Pode. não? Aliás, eu tenho mais do que um. Tá? Você pega o Daniel Delgado, do Doutores do Excel, ele já rodou 150 lançamentos. Desses 150 lançamentos, a maioria ou foi meteórico ou foi uma adaptação do meteórico com algum traquejo, alguma pimenta que ele tem para dar. Só ele, 150. Uau! Aí você pega o Giva Matias, do Hit 20, também um cara incrível. Esse já rodou mais de 90. Ou seja, então aí, e muitos deles estão no meu Mastermind ou são meus mentorados. Então a gente acompanhou, de forma direta ou indireta, 10 mil lançamentos, Vinícius. Imagina para nós o nível de inteligência que a gente desenvolve acompanhando E o que isso. sabe o que dá errado ou o que não A dá gente certo, sabe né? tudo. Hoje, se qualquer pessoa sentar diante de mim e disser assim, cara, sem arrogância, né? Mas assim, eu sou do mercado tal, do subnicho X. Como é que vai ser o meteórico para mim? Eu já tenho um benchmark para comparar. Inclusive, eu tenho uma mentoria chamada Mentoria Atlas, que é onde eu crio e construo a esteira inteira de produtos. Então eu faço a palestra junto com a pessoa, mentoria em grupo, mentoria individual, workshop, e eu sempre vou traquejando isso com toda a experiência que eu tenho de marketing digital. Uhum. Então eu dou um mapa mental para as pessoas fazerem. E indico, inclusive, o lançamento meteórico. Você nem sabia disso. Muito obrigado. Muitos para fazer isso. Por quê? Porque você acaba criando, né, metodologias. E uma das metodologias ou é o lançamento semente do Érico ou o seu, que é o do meteórico clássico. Porque para mim eu tenho que ser funcional. Eu gosto de gerar resultado para os meus clientes também. Hoje eu ainda não fiz um meteórico, você acredita? Não acredito. Você Hoje- indica, mas não faz. Já indiquei, já olhei, já fiz o 6 em 7 algumas vezes, com, por exemplo, da Eternos, que é a prótese capilar, já fez o meteórico, eu acompanhei o processo. Ótimo produto, hein? E, cara, não... Eu, Vinícius, ainda não fiz. Por isso que eu trouxe você aqui, porque a gente vai conversar ainda. Muito bem. Muito Vai bem. conversar ainda, Tem que fazer, cara. Tem que fazer. né? E você sabe o direcionamento, né? Cara, a gente foi adquirindo, né? Experiência é uma coisa que não se compra. Sim. Né? Eu posso te mentorar e eu vou transbordar a minha experiência para você. Mas você só vai desenvolver a sua experiência quando você entrar em campo, fazendo. Lógico. Então, cara, esses 10 mil lançamentos nossos e de alunos nossos nos deu muita experiência. Então, a gente sabe o que tipo de ação fazer para poder dar certo, que tipo de ação, se for feita, vai flopar o lançamento, porque lançamentos flopam. É que eu ainda não fiz porque ele é muito personalizado. Tem que ser individual. Por isso que eu ainda não consegui escalar. Eu estou construindo uma maneira para poder escalar isso aí. Tá. Para poder a gente construir. Mas tudo é direitinho. customizado, é pessoal, mas é fácil, tá? É uma das coisas que eu acho mais interessante de Meteórico, porque ele não é complexo. Não. Antes de começar o podcast aqui, a gente estava conversando sobre os eventos. Você me conheceu num evento do Conrado, né? Sim. Para você ter uma ideia. O Legacy. O Legacy. Antes da gente decidir colocar o nosso produto para vender no mercado, a gente decidiu experimentar fazer um test drive, né? Em eventos menores. Então a gente fez 9 eventos para 30 pessoas, onde a gente ia ensinar o meteórico, acompanhá-las e para ver se ia funcionar para elas. Porque para nós funcionava. Porque uma coisa é a metodologia que eu criei funcionar para mim. Sim. A outra coisa é funcionar para você. É diferente. Então a gente fez 9 eventos com 30 empresários e o último evento para 150, que foi lá no Conrado.
E por que a gente fez isso? Porque a gente queria testar para saber se funcionava. Eu acho que falta muito isso no mercado digital. A pessoa tem uma ideia, funcionou para ela, pum, coloca aquilo no curso e sai vendendo. Se faz uma oferta boa, vende. E nem é isso também. Eu vou até um pouquinho mais além. As pessoas não têm essência, não têm verdade no que embala. Então eles criam uma metodologia qualquer, embala aquilo e quer vender no mercado. Exato. E sem testar, sem validar, sem ter verdade, sem ter a essência. O máximo onde muitos chegam, não são todos, tá, galera? Por favor, o mercado digital é como qualquer mercado. Existem bons profissionais, existem maus profissionais, existem boas empresas e más empresas. Então, generalização não cabe aqui em hipótese nenhuma. Mas uma boa parte das pessoas que se propõem lançar no digital, eles têm um curso, uma mentoria, uma metodologia qualquer, que funcionou para si e já coloca no mercado para vender. Verdade. Muitos conseguem vender bem, porque se você tem uma boa oferta, você vende um produto. Um produto ruim como oferta boa, vende muito. Um produto ruim, um produto bom com oferta ruim, não vende nada. Não vende. Então, Verdade. o pessoal, no digital, o Brasil é muito sofisticado em construção de oferta. Então, há muita gente com boas ofertas e produtos ruins. No nosso caso, o que a gente quis fazer? Antes de colocar no mercado, eu vou ensinar vários empresários aqui nesses eventos pontuais para validar se funciona. Então, antes de colocar o Meteórico para o mercado em 2018, inclusive foi no palco do Fire, lá da Hotmart, que a gente lançou, dada a reputação que ele tinha desse teste. Então, antes de acontecer o lançamento aqui, cara, a gente foi olhar. Então, a gente descobriu, por exemplo, que... Caramba, então toda aquela época você estava testando. Eu estava testando. É que agora veio um flashback antes do Fire. Antes do Fire. Então, se você somar aí, a gente testou praticamente com quase 500 projetos antes de lançar. Tá? Eles precisam de tudo isso antes de lançar um produto. Também não é para tanto. Mas a gente quis ser precioso porque a gente sabia de uma coisa. Mas que era uma metodologia que mudou o mercado, né? Mudou. A gente não sabia que ia mudar tanto o mercado. Mas a gente ia saber que ia causar um impacto muito grande. Porque só existia um tipo de lançamento até então. Então, ou você fazia a venda de um produto em lançamento ou perpétuo. Não tinha uma terceira via. Então a gente sabia, o que a gente criou vai mudar. Eu escutei isso do próprio JP, o CEO da Hotmart, o João Sim, o CEO da Hotmart. A gente estava no... Barbudinho e tal, conheço. A gente estava no Mastermind do Conrado Adolfo. Quando eu apresentei o Meteórico, ele deu 2 contribuições. Eu queria chamar de lançamento meteórico. Ele disse, cara, não chama de lançamento não, esse nome já tem dono. Frase dele. Ele disse isso e disse, isso aí vai mudar o jogo do mercado todo. Porque ninguém fazia lançamento usando o grupo de WhatsApp, todo mundo usava o WhatsApp, mas ninguém tinha pensado o WhatsApp para vendas. Hoje é óbvio, ninguém faz mais sem isso, mas naquele tempo não era. Então, cara, voltando ao ponto da validação, a gente quis validar com vários empresários, vários projetos antes de lançar. E a gente descobriu aquilo que a gente queria descobrir. Sabe o que a gente queria descobrir? A gente queria descobrir para quem não funciona. Porque a pior coisa que tem é você vender o seu produto para uma pessoa que não vai ter sucesso com ele. Verdade. Fica pior ainda quando você sabe que a pessoa não vai ter sucesso e mesmo assim você vende. Eu não sou assim. Então eu precisava descobrir quais são os nichos e quais são os produtos os quais o Meteórico não funciona. Então eu descobri, por exemplo, que eu tinha muitos corretores de imóveis na minha audiência. Muitos. Por causa do tempo do FB Class. E eu descobri que para corretor de imóveis, o lançamento Meteórico não funciona. Por quê? Agora é óbvio, mas no tempo a gente precisava descobrir. Porque ninguém compra um imóvel de 700 mil reais clicando num link dentro do grupo de WhatsApp. Sim. Então, mas mesmo assim fizemos lançamentos, tá? Colocamos lá na época do teste, colocamos um monte de gente, fizemos a oferta do apartamento, acho que foi um apartamento naquele tempo, e não vendeu nada. O bom é que disso você acabou criando outros produtinhos, né? Porque eu lembro que você ensinava o corretor a ir por outro caminho para poder captar a lead e aí sim fazia consultoria. O nome desse produto chamava WhatsApp Prático para Negócios. Eu lembro de alguma coisa assim também. Porque o Meteórico não funcionava para eles. Então a gente descobriu isso nesse grande teste. A gente descobriu que não serve para médico vender consulta, não serve para dentista vender consulta. Por quê, Thales? Não venderia? Eu tenho certeza que venderia muito. Mas não serve porque os conselhos regionais não permitem que o médico faça oferta. Sim. O Meteórico, essencialmente, ele ancora um preço e faz a venda em escala de um preço reduzido. Então, esse é o resumo do resumo do resumo. Bem, né? Do resumo. Só para a audiência entender. Então, o médico não pode fazer isso. O dentista não pode fazer isso. Então, se não pode, eu não vendo.
quando as pessoas batem na nossa porta interessadas em comprar um produto e dizem, olha, eu sou dentista e quero vender consulta com meteórico. O meteórico vai me ajudar? Eu digo não. Quando foi que a gente descobriu isso? Nesse amplo teste que a gente fez. Legal. Obviamente, a gente também mapeou tudo todos os nichos para os quais o meteórico funciona, a grande maioria dos produtos. Então, o meteórico hoje, para você ter uma ideia maluca, o meteórico já vendeu em escala. Em escala que eu falo, mais de 40 mil unidades vendidas em um dia. Sapateira, produto físico. Papel de parede. Entra no Google. Nichos dos nichos. Entra no Google. Tem uma cliente nossa, Alessandra Saraceni, do Bazar Tentação. É uma loja lá do Guarujá que vende esse tipo de artigo. É tipo um magazine a loja dela. Cresceu absurdamente. Um beijo para você, Ale. Cresceu absurdamente fazendo meteórico, vendendo sapateira, vendendo abajur, vendendo papel de parede. E nesses números, tá? 40 mil, 50 mil vendas. Então a gente descobriu que serve para isso. Mas também não serve. Tem um produto que eu sou representante de corretor de, por exemplo, seguros. Para vender seguros não dá, porque o corretor não tem muita margem de desconto nenhuma, porque a venda é muito customizada. Então a gente precisa ser sincero aqui, você que está assistindo esse podcast aí, sei lá. Se você tem certeza que seu produto não serve para um determinado cliente, não venda para ele. Sim, isso é muito importante. Isso é um problema sério para o cliente. Tem a essência verdadeira que eu acabei de mencionar daqui a pouco. Porque para cada cliente que você vende o produto errado, tá? Você precisa de outros 10 vendendo o produto certo. Porque um cliente insatisfeito bota a boca no trombone e prejudica o seu negócio muito mais do que 10 clientes satisfeitos. E é muito mais fácil você conseguir uma recomendação negativa do que as positivas, muito mais fácil. Já fica assim. Entendeu? Então, assim, além da ética, que é, claro, o né? principal ponto, né? Claro. Porque, assim, eu quero deitar a minha cabeça à noite no travesseiro e dormir bem. Sim. Eu não vou dormir em paz sabendo que, de alguma maneira, a minha empresa, o meu produto prejudicou pessoas. Sim. Tem uma outra coisa que a gente não faz de jeito nenhum, Vinícius, é quando alguém chega querendo comprar o nosso produto, dizendo, cara, isso aqui é meu último, porque é um high ticket. Nosso produto não é um ticket baixo. Sim. Ele começa em R$6.000, né? O meteórico, a nossa oferta hoje é 12K, a pessoa para entrar no programa, ele paga 6 mil e paga os outros 6 mil quando faturar os primeiros 100 mil em vendas. Sim. Ou seja, de R$6.000. Para mim e para você, talvez não seja muito. Mas para algumas pessoas é o último dinheiro. Então, de vez em quando chega alguém dizendo, olha, eu acredito demais no método, eu quero comprar e eu estou utilizando minha última grana. Eu digo, não compre. Eu não quero essa responsabilidade para mim. Sim. Tem alguns assim, eu estou pegando, já aconteceu, tá? Eu estou pegando um dinheiro no agiota, porque eu tenho certeza que quando eu fizer o meteórico, o dinheiro vai voltar, eu vou pagar o agiota com 30% de ágio. Eu digo, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça, não quero essa responsabilidade para mim. Porque é validado, hoje a gente tem um NPS de 96%. É muito alto. É alto. Das pessoas que consomem e como avaliam. Desse NPS de 96%, né, 82% dos nossos alunos, esse ano até caiu um pouquinho, a gente está em torno de 80%, 80% dos alunos mentorados que compram o método retornam o capital no primeiro lançamento. É uma taxa alta que me faz dormir bem. Uhum. Mas mesmo sabendo isso, se alguém chegar dizendo assim, eu quero pegar dinheiro no agiota para comprar e depois devolver, eu disse, compre não. Deixa eu te ajudar de outra maneira. Mas não compre não, porque não é bom se envolver com isso, né? Sabe-se lá. Entendeu? Meu último dinheiro é o leite das crianças. Então não vem. Agora não. Faz um dinheiro primeiro e depois investe aqui. Porque eu quero te levar para o próximo nível, mas sem te destruir agora, né? Então, não sei se eu sei que não é um pensamento muito mercantilista, muito comercial. Mas é o certo, mas, né? Cara, é eu não essência, consigo, eu não consigo fazer diferente. E outra, conhecendo você como uma boa pessoa que eu tenho certeza absoluta que você não dormiria bem se fizesse isso. Então, eu sei bem o que é isso. Nesses 8 anos aí do Meteórico, ele evoluiu bastante, né? E hoje você tem 5... vamos colocar assim, evoluções, que é o Select, ou são os subnichos do Meteórico? Como que é? Quais são? Conta um pouquinho mais. São aplicações, né? Aplicações. Quando o Meteórico nasceu, lá em 2016, quando a gente criou, e depois de 2018, quando a gente lançou para o mercado, veja que levou 2 anos, né? Uhum. Entre a gente criar e a gente lançar, validar tudo direitinho. A gente direitinho. usou, né? Também a gente queria minerar a mina sozinho, né? Também tem essa. Mas a gente levou 2 anos porque a gente queria aproveitar bem. E o que acontece? De 2018 para cá,
o Meteórico evoluiu. Quando ele foi lançado ali em 2018, ele era essencialmente para público quente. É tanto que ele pegou essa fama, porque a gente chama isso de Meteórico clássico. Ele é para ser rodado para audiências quentes, seguidores de Instagram, lista de compradores, né, video views e tal. Ou interno mesmo, né? Pessoas que já tinham lista. Ou listas e tal, exatamente, leads que já são aquecidos por vocês. Ele nasceu assim. Então, em 2018, quando eu lancei para o mercado, pum, foi assim. Com o passar do tempo, os nossos alunos começaram a nos pedir o seguinte: Thales, mas eu quero amplificar, porque a minha lista quente ela é limitada, ela tem um tamanho. Você pode ter uma lista quente de 1 milhão de pessoas, mas é 1 milhão de pessoas, não é 10 milhões, é 1. Ilimitado. Então, Thales, dá para adaptar o Meteórico para lead frio? A primeira pessoa que me perguntou isso, a minha resposta foi: não dá. Mas eu fui dormir com esse barulho. Eu disse, cara, o que é que eu tenho que fazer para dar certo? Então a gente foi testando modelos. Sempre eu faço assim, como contei agora há pouco. Testando modelos, validando. E nós chegamos no que a gente chama de Meteórico Starter. O Starter, que é para lead frio. O Starter, sim, você pode captar lead que nunca te viu na vida. Você traz para uma semana ali de aquecimento, que é com lives, pode ser um podcast. Tem lá uma estrutura, não vou detalhar aqui. Sim. Aí você aquece o lead muito rápido, que eu chamo de colocar o lead no micro-ondas. Então é deixar rápido. Ele ali. E você prepara ele para ver a oferta do Meteórico. Então eu chamei isso de Meteórico Starter. Quando eu criei o Meteórico Starter, foi pensando em pessoas que estão começando e não têm audiência. Só que aconteceu um fenômeno, Vinícius. Os big players pegaram o Starter e disseram, isso aqui é muito interessante. Porque se eu fizer isso aqui, serve para lead frio. Então eles pegaram e começaram a rodar starters. Então hoje tem starters gigantescos. Eu tenho um mentorado que ele faz starter e ele abre carrinho a cada 3 dias, porque ele está formando grupos o tempo todo sem parar. Sim. Sempre tem um conjunto de grupos numa etapa do funil e sempre tem alguém vendo uma oferta hoje. Eu costumo falar que existe um empresário antes de conhecer o Meteórico e um empresário depois de conhecer o Meteórico, porque a gente não olha mais lançamento de outra forma. A gente não olha as pessoas fazendo lives, levando pro grupo, tudo. Cara, você... entendi. Você já começa a olhar todos os manejos. Vai, continua, desculpa. É isso mesmo, cara. Mudou muita coisa. Depois eu volto nos modelos de Meteórico. Mas assim, aconteceram muitos fenômenos. Por exemplo, até 2021, o maior especialista de lançamentos não entrava em Black Friday. Não dava desconto no produto. Hoje ele entra em Black Friday, inclusive faz Black Friday gigantescas, e dá desconto no produto dele. Porque sempre se soube, estava na cara de todo mundo, mas ninguém via, que quando você, por exemplo, abre um carrinho de 7 dias, a maior parte das vendas, geralmente, acontece no primeiro dia que você abre o carrinho. Aí os outros 7 dias é um pinga-pinga até o fechamento do carrinho lá no 7º dia. É por isso que fala 6 em 7. Esses 7 dias são os dias em que o carrinho está aberto, né? Só para a galera entender. Então, 80% das vendas geralmente é no primeiro dia. O Meteórico, quando nasceu, ele já nasceu para ser um carrinho de 10 horas. Aliás, quem está me ouvindo... eu entrei no Meteórico aqui, o cara ficou 4 dias com o carrinho aberto. Não é Meteórico. Não é Meteórico. Meteórico é um dia, menos que um dia, 10 horas. Por quê? Porque é a pressão. Existe uma coisa... Você sabe qual é o único remédio contra a procrastinação do ser humano? Não. Só tem um remédio. Qual é o remédio? No quesito vendas, no quesito comportamento comercial, tá bom? Só tem um remédio contra a procrastinação, chama-se escassez. A escassez é uma injeção de adrenalina na pura. A escassez é uma injeção de bezetacil direto na veia. Porque se eu tô aqui querendo comprar um produto e eu sei que esse produto vai acabar, ou a promoção incrível que eu fui submetido vai acabar, eu ajo. Eu não fico jogando para frente. Por exemplo, no Brasil estragaram a Black Friday. Não por causa da Black Fraud, também por causa da Black Friday. Também. Mas estragaram porque foi o November Black, Vinícius. November Black não é Black Friday. A antecipação mata. Aliás, os 3 principais gatilhos mentais do Meteórico é esse, né? Antecipação, pertencimento e escassez. Cara, se hoje é 1º de novembro, por exemplo, né? Digamos. Aí eu ligo lá minha televisão. Black November do Shopping Iguatemi. Todo mês com ofertas e tarará. Eu não vou hoje. Eu tenho o mês inteirinho. Semana que vem eu vou.
Entendeu? Verdade. Então, aí por isso que o brasileiro, você não é brasileiro não, a gente fala que é do brasileiro, mas é do ser humano, deixa tudo para a última hora. Por que a última hora? Por que todo mundo deixa para a última hora e decide na última hora? Porque a última hora é escassez. Então, ao invés de fazer toda essa panaceia de 7 dias e tal, sabendo que o faturamento vai ser mais no final do primeiro dia, cara, cria toda uma pressão forte, violenta, convergindo todo mundo para um dia. Ó. Só nesse dia vai acontecer essa condição única e exclusiva. Só nesse dia nós vamos fazer a melhor condição do ano. Só nesse dia você tem a chance. E aí você antecipa, prepara, abre o carrinho e aí você tem aquele estouro da boiada. O print mais legal que eu recebo todos os dias é de alunos me mandando: Thales, olha isso aqui, minha primeira hora do carrinho eu bati minha meta. Uau. Puf, assim, aí mostra o print lá da Hotmart, da BlitzPay, da Eduz e tal. Porque é essa pressão, se faz tudo certinho, vai nessa direção. Voltando ao ponto dos 5 meteoros. Então, o clássico, o starter, é isso que eu falei. A gente percebeu, em 2022, foi um ano muito difícil para o digital. Eu estou no digital de 2013 até agora, né? Já vai aí... Finalzinho ali da pandemia também, não? Já vai 11 anos no digital. Então, eu posso dizer que o ano, generalizado, de modo generalizado, tá? Mais difícil para o digital foi o ano 2022. Porque a pandemia foi extraordinária para vender. Tirando alguns nichos mais sensíveis, tipo... cresci bastante. Tipo eventos, foi um nicho muito difícil, fitness também, tá? Mas assim, no geral, quem estava posicionado no digital na pandemia ganhou recorde de faturamento. Por quê? Porque o mundo todo veio para a nossa direção. A gente estava no digital, com curso, com mentoria, com tudo estruturado, e de repente as pessoas ficaram presas em casa. E agora só tinha internet para se divertir. E quem é que estava lá? Nós todos, né? Então a pandemia foi um estouro de vendas. Todo mundo ganhou muito dinheiro no digital, né? Uma grande maior parte das pessoas ganharam muito dinheiro. Então, quando chegou 2022, eu gostei muito de um comentário que na época o Ricardo Amorim fez. Ele disse: as pessoas agora estão vivendo o efeito do eu mereço. O efeito mereço era: eu fiquei muito tempo preso em casa. Eu mereço viajar. Eu fiquei muito tempo comendo de iFood. Eu mereço ir para o restaurante. Eu mereço comprar um carro. Eu mereço comprar uma moto. Então, o que é... Verdade. Não é? Pior é então, verdade. as pessoas sentiram assim, eu preciso viajar. Então, o que aconteceu? O dinheiro que estava todo afluindo para a gente, para o digital, começou a se dividir. E o mundo voltou a ser como era. Lembra dessa expressão, o novo normal? Sim. Não tem novo normal coisa nenhuma. O mundo voltou a ser a mesma coisa. E o dinheiro, ele espalhou-se. Quando o dinheiro espalhou-se, o que aconteceu com a renda da galera do digital? Caiu. Só que não caiu para o mesmo nível de 2019. Por quê? Porque agora o digital estava inundado de gente nova. Então, nunca entrou tanta gente lançando curso, mentoria, podcast, PDF, tal, live, como no período da pandemia. Então, entrou muita gente. E, claro, tem lugar para todo mundo. Eu não sou desse de que acabou o digital. Pelo contrário, o digital só avança. Eu acho que só está começando ainda, de verdade. Eu acho que essa frase do só está começando, eu já não concordo muito. Eu acho que já estamos muito consolidados. Por quê? Não, tão consolidado, mas quando eu falo de estar começando, porque assim, os profissionais que estão já há um tempo estão meio que se tornando reais. Porque tem muita gente que entrega nada. Agora nós estamos passando por uma fase, se a gente pudesse categorizar, a fase que o digital está passando agora é a fase de depuração. Por quê? O lead, essa é a palavra. Essa é a palavra. O lead não está mais tão barato quanto era, a venda não está mais tão fácil quanto foi. Nos masterminds que eu ando, eu estou nos masterminds do Brasil todo, aí eu conheço todo mundo. Por exemplo, ano passado, 23, foi um ano muito fácil de vender evento. Hoje, o que a galera conversa muito nos masterminds, cara, tá difícil de vender evento. E o Meteórico é uma boa estratégia para vender ticket de evento. E o pessoal me procura, cara, o que eu faço aqui? O meu Meteórico precisa performar mais e tal. Por quê? Porque a galera em 23 começou a voltar para os eventos, e quem gosta de evento vai muito a evento, mas em 23 tinham poucas ofertas de eventos, em 24 se multiplicou, acho que se bobear tem mais eventos de todos os nichos, tá? Até se comparado a 2019, então ficou mais difícil. Eu vejo um grande movimento de microeventos agora, né? Microeventos, mesoeventos, macroeventos, cara, todo jeito. O fato é o seguinte, tá depurando o mercado digital porque entrou muita gente na pandemia, muita gente entrou ali, e
Agora o dinheiro tem outros destinos além do digital. Então, hoje nós estamos em tempos em que não dá mais para ser amador, não dá mais para fazer de qualquer jeito. Antigamente você fazia errado e dava certo. Hoje você tem que fazer certo para talvez dar certo. Então, você tem que fazer uma boa oferta, você tem que ter uma ótima página, você tem que ter um time de vendas. Agora eu estou falando já faturamentos acima de 1 milhão por ano. Sim. Eu não conheço hoje mais players que faturam mais de 1 milhão por ano no digital. Que não tem o time. Que não tem o time de vendas, ou pelo menos uma estrutura mínima de vendas humana. Não é mais o piloto automático. Me lembro de um filme antigo, apertem os cintos. A automação não funciona mais, não. Aí, funciona, mas não funciona, como que eu posso explicar? Sem o humano atrás. O time comercial. Hoje é uma combinação de automação com o time com comercial. humanização. No meio do caminho aqui nós temos um elemento novo chamado de IA. A inteligência artificial está com a proposta de entregar a automação de um jeito humano. Ainda está se descobrindo como fazer isso da melhor maneira. Existem estruturas hoje grandes de big players fazendo direito, mas mesmo quem está dando certo está ajustando o tempo todo, está descobrindo novos meios de plugar a IA. A IA é uma coisa que realmente vai mudar tudo, está mudando tudo, mas o santo graal, vou batizar aqui, o santo graal é quando nós conseguimos fazer uma venda 100% humana, 100% humana mesmo, feita 100% por IA. Ah, Thales, mas eu já estou vendo muita gente vender por IA. Não estou falando isso. Eu estou falando que é aquela humanização master, Sim. plena, com follow-up, com erros de português, com aquele calor humano, não com aquelas respostas perfeitas. A IA tem um problema. A IA ela é perfeita demais. Concordo. A IA, eu estou falando de interação, de venda. Humana, sim. Ela é perfeita demais. Então, o ser humano não é perfeito. Então, se você quer humanizar um processo de venda, tem que ter pequenas falhas. Eu não estou falando de falar errado no português, né? Nem de tratar mal o cliente, não me entendam mal. Mas, assim, para a gente se sentir acarinhado, eu preciso sentir que eu estou falando com um ser humano. Que não é algo robótico, que leve um tempo para responder, que tem uma... Aquelas coisas humanas. Essa semana, Vinícius, estava eu e a Lia, minha esposa, minha sócia, a gente estava conversando sobre isso. Quando você tem um produto de ticket baixo, cara, a IA vai arrebentando de vender. Estava vendo um podcast com um cara do digital, ele está fazendo 13 mil vendas por dia usando de ticket baixo. O ticket baixo é abaixo de R$50, abaixo de $10, na verdade, porque é para todo mundo. Claro. 13 mil vendas por dia usando IA, com low ticket. Mas você usar uma IA para de ponta a ponta fazer uma venda de um produto high ticket, eu ainda não vi funcionar. Eu quero muito que a gente chegue nesse ponto, porque vai ficar tudo muito melhor para quem vende, né? Mas eu ainda não vi. Porque quem vai pagar um high ticket, ele compra, geralmente, vamos falar de digital, né? Ele compra acesso, Ele compra acesso, ele compra proximidade. Então, se o que ele está comprando, o produto que ele está comprando é proximidade, a proximidade precisa começar aqui na venda. Então, não é próximo eu estar falando com um bot. Não é próximo eu estar falando com uma IA. Lá na empresa a gente usa bot e usa IA, mas usa só para qualificar o lead. Então, o lead entra no nosso funil, ele tem uma conversa muito rápida e muito objetiva com o nosso bot para identificar se ele está pronto para dar o próximo passo para vir com a gente. Só que o próximo passo já é dado por um vendedor humano. É alguém que pega o cara pela mão e vamos conversar. Porque a gente está falando de uma venda de um high ticket. Sim. Então, a humanização é importante. E apesar de eu estar sonhando com a IA que faça todo esse processo, porque isso vai facilitar muito a escala, por hora eu ainda não tenho visto uma IA que venda high ticket assim, de modo escalado e de um modo tão eficiente quanto o humano. Sim, até porque eu acho que dentro do setor do time comercial, quando a gente divide, né? Tem o setor comercial transacional, que é o cara que vai, o SDR e tal. Tem o relacional, e eu acho que pega muito mais no time relacional, né? Que é aquela pessoa que entra, que abre um Zoom, abre um meeting para entender a real e aí sim fazer a venda. Infelizmente, a IA ainda não tem esse poder. Não tem. Vou te dizer uma coisa que a gente sempre percebe. O aluno chega lá na mentoria comigo, né? Porque tem um processo de vendas para vender minha mentoria. Quando ele chega na mentoria,
eu não tenho uma estatística precisa, mas eu posso falar o seguinte, a maioria fala assim, olha, Thales, adorei o processo de onboarding. Inclusive aquele teu vendedor, o Alexandre, o Felipe me tratou muito bem. Então, as pessoas chegam com esse feedback de, cara, para chegar a você, eu já lidei com sua equipe, com seu time, e eles são incríveis. Ou seja, de pessoa para pessoa. Eu não sei se um dia eu vou chegar alguém diz assim, Thales, o seu olha, bot foi a tua IA que me fez comprar o teu bot. Eu me senti, cara, assim, um calor humano com aquele teu bot. Eu espero que eu chegue nesse ponto. Mas assim, por hora, do jeito que a IA tá tão perfeitinha, eu ainda não tenho visto. E agora você está indo pro setor mais empresarial, né? Essa gestão empresarial, então você cuida dos setores da empresa também? Não, como cara, hoje aí a parte é o meu jogo que eu mais estou gostando de jogar, né? Eu sou empresário há 25 anos. A maior parte desse tempo eu era aquele empresário mais empreendedor do que empresário. O que é o empreendedor e o que é o empresário? O empreendedor é aquele que tem uma empresa, então ele pode ser chamado de empresário, mas ele é o cara que está com a mão na massa o tempo todo, na maior quantidade... Operacional mesmo. Exatamente, na maior quantidade de operações possível. Então esse cara é o empreendedor. E durante a maior parte da minha vida fui o cara que estava lá na frente, no operacional e tal. Só que, não mais, nos últimos 5 anos... E, sobretudo, depois do meu ano sabático, eu tirei um ano sabático em 2022, então nós estamos gravando agora em 24, fazem 2 anos. Então, eu estou muito pouco no operacional e agora eu posso considerar realmente que hoje eu sou um empresário de verdade. Por quê? Porque o empresário de verdade, ele tem abaixo dele times que toquem toda a operação, que façam a empresa ou as empresas funcionarem. Então, é aquele sonho que para muitas pessoas era para mim, agora graças a Deus se tornou uma realidade. É aquele sonho da empresa funcionar sem você. No meu ponto de vista, você só é um empresário mesmo quando a sua empresa funciona sem você. Quando ela vive sem você. Ela vive sem você. E aí eu posso compartilhar aqui uma coisa que para mim foi um grande segredo que eu aprendi ao longo da história e conversando com empresários que chegaram lá. Que segredo é esse? Para que você tenha uma empresa ou muitas empresas funcionando sem você, você precisa essencialmente de 2 coisas, Vinícius. Quais? A primeira delas, você precisa estar com todos os processos na empresa bem definidos, desenhados, procedimentos operacionais padrão feitos, os heads, os liderados, toda a sua empresa executando esse processo. Quando você tem processos bem desenhados na sua empresa, estabelecidos no manual de operação mesmo do negócio, você fica isento do turnover, no sentido de você não é mais vítima do turnover. Se quem sente isso? Se fulano de tal sair da empresa, minha empresa acaba. Sim. Porque todos os processos estão na cabeça daquela pessoa. Então, isso está errado. Que normalmente é o vendedor. Né? Ou é o vendedor, ou é a pessoa do suporte. Meu pai, se dessa pessoa do suporte sair, a minha empresa eu não tenho mais suporte. Porque é ela que sabe fazer. Então, isso está errado. Você precisa dos processos estabelecidos. Então, esse é o primeiro segredo. Você leve o tempo que você precisar. É chato, é trabalhoso. Às vezes você precisa, dependendo do tamanho da empresa, contratar uma consultoria externa. Mas não importa. Você precisa formatar todos os processos da empresa. Porque assim você fica protegido daquele funcionário que vai embora e você já tem um processo, inclusive, de treinamento de um novo e num curto espaço de tempo, aquele que foi já dá lugar com eficiência ao novo. Então, esse é o primeiro segredo. E o segundo segredo é um pouquinho mais desafiador de conseguir, mas eu tenho conseguido. É você conseguir sócios operacionais para tocar a empresa. Uau! E aí já entra a última pergunta do nosso. Como que você encontra esses sócios bons que realmente não vão te passar a perna? Como que você vê isso? Muito bom. Para mim hoje tem 2 fontes prioritárias. A primeira fonte é a própria empresa. Por exemplo, existem hoje sócios meus em empresas que foram meus funcionários. Foram colaboradores, se transformaram em heads da minha empresa em alguma área.
Chegou um momento que eu percebi que eles eram incrivelmente competentes no que faziam e tinham essa visão de empreendedorismo, porque existe realmente aquele colaborador que não parece que não nasceu para ter uma empresa, ele não quer essa responsabilidade, ele não gosta dessa responsabilidade, ele não se vê liderando nada, então tá tudo bem com isso, tem um lugar na empresa. Mas tem aqueles outros colaboradores que têm faca no dente, sangue no olho, que se enxergam, poxa, eu queria ser teu sócio, Thales. Então eu fui identificando essas pessoas e algumas delas se tornaram sócias nas minhas empresas. Então a primeira fonte é dentro, olha para dentro. E no meu caso... Criar um programa de crescimento, um programa de carreira. Exatamente. Fato. Legal. Um pouquinho antes da pandemia, a gente atingiu uma determinada meta. Vou contar um exemplo. Uma determinada meta que a gente tinha estabelecido para as empresas. Nesse tempo eu já estava com 2 empresas funcionando ao mesmo tempo, que era a Escola de Negócios, onde tem meus cursos, mentorias e eventos e tal. E a aceleradora Meteoric, que é uma empresa que pega big players e operacionaliza o Meteórico para eles e ganha no resultado junto com elas. Então tinha essas 2 empresas. Eu chamei os heads das minhas empresas, 2 deles, e disse: se vocês me ajudarem a chegar nesse patamar, que era bem desafiador, executando essas etapas aqui, como prêmio, vocês vão se tornar sócios nessa minha empresa aqui na Meteoric. Vocês compram essa ideia? Adoramos, apertamos as mãos, né? Fomos para cima. Passaram-se 4 anos, esses 2 heads, um 3 e outro 4 anos. Dando sangue, suor e lágrimas na empresa, cara. Foi maravilhoso. Eu tô para ver um agente motivacional mais poderoso do que a promessa de se tornar sócio. Aliás, no mundo jurídico americano é uma coisa bem comum, né? Você vê nos filmes lá. Sim. Então o advogado se tornando sócio do escritório e tal. É uma coisa meio comum. No Brasil não é muito. Isso tem um nome, chama-se vesting. Quando você faz uma proposta para um funcionário se tornar sócio a partir de um resultado que ele vai entregar. Tá? Então você faz um contrato com ele e tal. Então eu fiz essa proposta, eles compraram a ideia, faca no dente, 3 anos, 4 anos depois entregaram o que me prometeram. Dos 2, um se tornou sócio e o outro me surpreendeu, cara. Aconteceu um fato. Eu marquei lá em casa, um morava em Florianópolis na época, o outro morava no Rio Grande do Sul. E eu marquei lá em casa, eu moro no Espírito Santo. Ele disse: vocês vão passar o final de semana lá na minha casa com as famílias, nós vamos celebrar o atingimento dessa grande meta e assinar o contrato. Vocês vão entrar na sociedade. Beleza. Fizemos o dia, fizemos isso. Foram os 2, cada um com suas famílias. A primeira assinou, o segundo disse assim: Thales, eu não vou ser seu sócio. Eu disse: como assim? Cara, você ralou você pra trabalhou isso, pra isso. Cara, Não, cara, ele usou a seguinte expressão: até aqui eu te ajudei a construir o seu castelo. Agora eu quero construir o meu. Eu estou saindo da empresa. Eu vou montar meu próprio negócio. E ao invés de ser seu sócio, eu quero a sua ajuda. Você me ajuda a montar essa empresa? Uau, que legal. Eu disse: cara, em lágrimas, né? Porque foi eu disse: cara, eu te respeito pra cacete, né, cara? Coragem, muita coragem, cara. Uau. Eu disse: te respeito demais e te ajudo. O que é que você precisa? Aí ele falou: cara, eu quero que você me indique e tal, porque ele era o meu head comercial. E ele montou uma empresa que ia ser uma consultoria de estruturação de times comerciais. Então eu quero que você comece me indicando. Eu disse: cara, pode ter certeza absoluta. Eu indico ele até hoje. Isso foi em 2021, né? Eu não sei. Eu vou me lembrar. Por aí. O dia que a gente assinou lá. Eu disse: cara... que legal. E aí ele abriu a empresa dele. Então essa é uma fonte. Uma fonte é dentro da própria empresa. A outra fonte, acho que nem todo mundo pode ter, mas eu tenho. O que acontece? Eu dou mentoria a muita gente. Muitos negócios. No mundo dos investimentos, assim, quando uma empresa vai comprar outra, quando um investidor vai comprar uma empresa, existe um termo chamado due diligence, que você faz uma espécie de raio-x por dentro da empresa para poder ver todos os números, todas as coisas que estão ali em oculto, para decidir se você vai investir ou não. Chama-se due diligence. É normal isso aí. A mentoria que eu faço para os meus mentorados é praticamente uma due diligence também. Porque, imagina, você me contrata para eu fazer uma mentoria de negócio para a sua empresa. Para que essa mentoria seja efetiva, você vai ter que me contar todos os seus números, tudo que você faz, o que você não faz, seus pontos cegos, seus desafios, suas vitórias. Eu vou conhecer seu time. Então, conhecer a essência da pessoa. Eu vou conhecer a sua essência, porque a gente vai lidar juntos durante um tempo. Então, o que aconteceu? Meio que por acidente, depois eu transformei em processo. Eu fui encontrando empresas que me valiam. Puxa,
essa empresa eu tenho vontade de investir. Essa empresa vale a pena eu entrar com dinheiro e com conselho, com mentoria constante, que isso no mundo da compra e venda chama-se advisor, né? Um conselheiro. Então aí eu fui comprando empresas. Então hoje eu tenho várias empresas, além das minhas que eu fundei. As minhas empresas que eu fundei, eu coloquei CEOs ou sócios para tocarem. E essas empresas de mentorados eu entrei como sócio, não como sócio ostensivo, aquele sócio operacional. Já é combinado isso no início. Já é mais mentoria. E já é a minha cadeira mesmo, o título certo chama-se advisor. Eu sou um conselheiro. Eu entro no board para fazer aconselhamento da gestão da empresa. Então, aí dessa forma eu consegui fazer multiplicidade. Uau. Então, hoje eu me vejo como empresário por causa disso. Porque eu não as minhas empresas, tanto as que eu fundei quanto as empresas que eu comprei, elas não precisam de mim para poder funcionar operacionalmente. E o meu conselho fazem elas crescer. Então, legal. É um ponto que... Hoje é o que eu tô mais curtindo fazer. Cara, como eu queria continuar conversando com você, infelizmente o tempo... Nossa, é muito bom esse papo todo, de verdade. Bora, gente, cara. Você tá mais do que convidado pra próxima. Da minha hora, porque, então, eu sei que você falou que você tinha um compromisso e eu falei, meu Deus, ele tá se atrasando, mas graças a Deus, porque tá aqui, eu tô só absorvendo. Eu nem olhei o relógio, você viu, né? Não, mas vamos encerrar, eu aceito o convite, cara. Tô sempre por aqui em São Paulo, a casa tá aberta aqui pra gente. A gente encaixa aí. Meu querido amigo. Cara, foi pra fechar, cara, assim, um conselho, vai para aquela câmera ali que eu olho ali. Pode. Cara, um conselho que eu dou é, se você quer empreender, ou se você já empreende, durante a sua jornada, você vai encontrar muitos obstáculos. Muitos. Sejam obstáculos de desafios com equipe, sejam obstáculos de, cara, faltou grana para poder passar para o próximo nível. E eu vou dizer uma coisa. Para cada obstáculo que a gente enfrenta, existe um conhecimento que a gente ainda não adquiriu. Okay. Então, o grande atalho ou a grande forma para você superar o desafio é você ser rápido em adquirir esse conhecimento. Cara, vou dar um exemplo. A minha empresa não passa desse teto de faturamento. É 3 milhões por ano. Ano passado foi 3 milhões, ano retrasado 3 milhões. Esse ano a gente vai de novo fechar em 3 milhões. Fica então, preso no platô ali, Você né? ficou preso naquele platô, né? Que é um teto. E aí você olha para o mercado e diz, não, mas poxa, por que eu não consigo passar? Porque tem outras empresas do mesmo segmento que já estão em 5, 10, 25 milhões e eu estou no 3 milhões. O que é que eles têm que eu não tenho? A resposta é uma só, conhecimento. Está faltando conhecimento em vendas, por exemplo. O seu time precisa ser melhor treinado, precisa ser treinado por outra pessoa. Processos. Está faltando conhecimento em processos. Talvez você esteja envolvido demais no operacional. Tem uma frase que eu adoro, ela não é minha, mas ela diz assim, se você está ocupado fazendo a sua empresa funcionar, quem está ocupado fazendo ela crescer? Uau. Então, se você está lá envolvido com a barriga no balcão, como se dizia no termo, né? No termo do varejo, né? Está com a barriga no balcão fazendo a sua empresa funcionar, não vai ter tempo, você não tem tempo de pensar nela para ela crescer. Então você precisa estar sentado na cadeira do estratégico, desenhando táticas novas, estratégicas novas, contratando mentores novos, contratando consultorias novas, lendo livros novos, indo a eventos que você nunca foi, entendeu? Se aproximando de pessoas que já estão no próximo nível que você quer chegar. Conhecimento é o que está faltando para você superar o seu desafio. Então eu termino esse podcast com esse conselho. Se você encontrou um teto em cima da sua cabeça e que você não passa, tem conhecimentos que você não tem, você precisa correr atrás, vai atrás e você vai conseguir superar. Uau, parabéns, é isso aí, com certeza absoluta. Thales, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Cara, é uma honra conversar contigo. Toda essa jornada que a gente conversou aqui, só tenho a agradecer por você ter vindo. Tamo junto. E assim, meus queridos, se encerra mais um episódio aqui da Ghoul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Nos vemos num próximo episódio, permaneça bem, fique com Deus e nos vemos lá. Tchau!